Alô, você que a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre entre 8 e 9 da noite, aqui nos estúdios da Vale TV, para o canal 14 da Claro Net TV Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 lá em São Leopoldo e, claro, para o mundo, através das nossas redes sociais. O programa de hoje já está aí na nossa página do Facebook da Vale TV. Curte lá, segue a gente. Toda vez que tiver um novo programa, você fica recebendo a informação, assim como no nosso canal no YouTube. Aproveite para seguir também lá, acionar o sininho e toda vez que tiver um novo programa, um novo vídeo, você recebe a informação e assiste na palma da sua mão. Agradecendo ao Vitor, que está aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. Agradecendo você que já estava nos aguardando, é o nosso encontro todas as noites de segunda a sexta aqui na Vale TV, 8 da noite. E claro, um agradecimento todo especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui no Estação Hamburgo. Societex, precisão e gestão tributária é com a equipe da Societex. Especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes por meio de uma atuação multidisciplinar, que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Faça contato sem compromisso nenhum. 51-3273-6821 no Instagram. Siga lá, @Societax, bem no português para você localizar. Todo dia, informação, orientação para mudarmos a realidade do país, onde hoje pagamos impostos indevidamente. 95% das empresas pagam impostos indevidamente. Você pode recuperar isso até 5 anos anteriores. Mercator, feiras e eventos potencializando negócios. Seus próximos destinos já têm data, horário e local. Agora, em novembro, de 18 a 20 de novembro, estaremos lá fazendo a cobertura da nossa Zero Grau, feira de calçados e acessórios. Em 2025, já coloca na agenda, 13 a 15 de maio, o SIC, Salão Internacional do Couro e do Calçado. 3 a 5 de setembro, a Geronto Fair, repleta de oportunidades, inovação, conhecimento para nós, jovens, há mais tempo. Todas em Gramado, realização Mercator, feiras e eventos, cobertura da nossa Vale TV. Inclusive, o nosso Estação Hamburgo direto, lá dos pavilhões do Serra Parque em Gramado. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências protegem seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa que está há 25 anos no mercado, atuando nessas duas áreas e trazendo a você o que há de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet. É fibra ótica sem surpresas, é felicidade ilimitada, simples assim. A Sebratel, que além de São Leopoldo, Vale dos Sinos, também está na capital dos gaúchos, Porto Alegre. Conosco ainda, HS Consórcios. A HS Consórcios é uma das empresas do Grupo Erval. Com HS Consórcios você pode. Esse é o jeito mais fácil, rápido e seguro para você realizar o seu sonho. Vitor, por gentileza, apresente as nossas convidadas da noite de hoje que atenderam aí ao nosso convite, vieram até aqui aos estúdios da nossa Vale TV para compartilhar seus conhecimentos, ainda no clima aqui, né? Estamos no clima da Semana dos 200 anos. Ontem, quinta-feira, 25 de julho. Hoje, sexta-feira, 26 de julho. E todo mês de julho, praticamente, a gente está comemorando aí os 200 anos. Inclusive, temos uma imigrante aqui do meu lado, que veio de outro país, né? Não da Alemanha, que é o mais forte que a gente está vivendo, né? Mas do país que mandava na Alemanha, só para vocês... Fica quieto, não fala isso. A chefe do chefe. Que feio.
Não chegou um tempo ser a... No tempo dos impérios, ali era bem potente, né? Depois, aí, quando a coroa ficou pequena, aí a coisa pouco de mudou. verdade tem aí, né? Mas brincadeiras à influente, parte. pelo menos. Teve muita influência. Brincadeiras à parte, vamos apresentar aqui as nossas convidadas. Ela, então, é a presidente da Alvales, nossa incansável Renate Gigal. Bem-vinda mais uma vez, que saudades que eu tava. Ah, sei, eu acredito. Ué, mas faz tempo? Esse mês tu não tinha vindo ainda, Não, por ainda exemplo. não. Como é que eu vou completar o ano desse jeito, não é, né? E deixa um mês me falhando Não, assim. Né? todo... Eu tenho que ser bem assíduo. 12 participações por ano, mínimo. No mínimo, tá bom. Então, os teus telespectadores também vão ter que receber novamente um boa noite e um obrigado por essa assistência. E para ti, como sempre, o meu carinho muito especial, muito obrigada por sempre me receber aqui ao longo de todos esses anos, porque não é só um ano nem dois, já são vários. Muito bom. É um legado já. Já é um legado. Mas a gente também quer deixar um legado, e legado tem que ser uma coisa bem firme, né? Uma coisa assim bem determinada e com muitos conteúdos, com muitas, né? Então eu acho que o nosso legado já está bem recheadinho. Bom, tenho a certeza disso. Ela é nossa colega aqui na Vale TV, inclusive está, né, como gerente de circulação do nosso projeto em comemoração aos 200 anos da nossa imigração alemã, que é o projeto voltando às origens do jornal impresso, e tenho recebido muitos feedbacks positivos, assim, né? Tá aqui é uma colecionadora do nosso jornal. Tá nos cobrando já as edições que ela não tem, né? Tá faltando um. Inclusive, ontem, quinta-feira, foi o 20º, né? Sim. O 20, na verdade, né? Porque não é o 20º. Tem o 0 e depois mais 20, né? Então, é 21 edições já. É mais característico, porque como são 40 edições no total, né? O 20 para ficar uma coisa mais festiva, né? A comemoração bem na data do aniversário do projeto todo, né? Ana Kish, seja bem-vinda. Boa noite, Cláudio. Sempre é muito bom estar aqui, Renate, querida, e principalmente, né, como eu costumo dizer, já na época do suquinho, né, nossos teleouvintes, né, que sempre prestigiam aqui todos os programas da Vale TV, e aquele bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que não puderam assistir hoje, né, hoje à noite. Tem a oportunidade dos outros dias poderem assistir, então já vale o bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não é engano da gente. Não. Ter feito um cumprimento só. Porque não tem hora para assistir, né? Não tem hora para assistir, né? Inclusive, Então, eu assisto aos programas, né? Para me corrigir. Fora do horário, né? É assim. Eu também. Eu nem sempre consigo assistir no dia, então outro dia a gente dá uma espiadinha, pelo menos para ficar por dentro do que está acontecendo no Vale, né? Muito bem. Renate, qual é as novidades? Eu vi que tu vem repleta de convidados novidades, vem convite, vem livro. Sim, chamou. Ela vem de bagagem. Abriu espaço, eu tô aqui, né? Tô aqui, e não venho de mão vazia, porque eu não sou vazio de flor. Inclusive, o livro desse ano, que todos os anos, né? Esse aqui é aquele que todos os anos, anual, né? Sim, é o anual. É o do aniversário da academia. Tem a ver com os 200 anos da imigração alemã. Esse aqui é o nosso último filho, que a proposta era... O mais recente, esse aqui agora, ele ficou pronto agora em junho, porque a nossa proposta era que ele fosse lançado numa sessão em julho, dentro da comemoração dos 200 anos e da Alvales. A Alvales tem aniversário dia 29 agora. Então, a gente sempre faz concomitante. A proposta também era voltar a fazer o passeio germânico, mas tem tantas coisas outras agora acontecendo, que a gente, às vezes, nós não somos assim tantos para organizar coisas, a gente gosta de fazer direitinho. Então, ele vai sair, mas ele vai sair a posteriori, talvez também com um tempo um pouco melhor, porque na época que nós programamos estava frio, chuva, doente e tal, então eu disse, não, vamos escolher. Então nós ficamos com o livro, e aí a sessão que era para ser a sessão solene, que seria em julho, foi transferida, e esse que eu trouxe o convite. Aqui está o convite. Agora já tem uma data definida. Está definido, eu trouxe um para ti, e também para os telespectadores, porque como é aberto, é uma sessão solene da Câmara, e não em dia de sessão, é sim especial, e ele vai ocorrer no dia 8 de agosto, a partir das 19h30,
nós temos na Câmara a sessão solene em homenagem ao aniversário, que todo ano tem algum momento especial. Mas a apresentação do livro vai ser logo seguinte, né, seguindo o programa, e nós daí conseguimos, então vamos aproveitar o plenarinho, e aí todo mundo se acomoda ali, quem traz os seus amigos, pode conversar. Na mesma noite? Sim. Que legal. Para que não, sempre tornar, vamos dizer aproveite assim, o momento, né? prático, porque vai para a sessão, 1 hora, todo mundo junto, daí outro dia recolhe todo mundo de novo, né? Então a gente achou por bem que seria mais, até mais legal, porque quem está de um lado vê a coisa já vem com um espírito, né, animado, então para ver. E o livro que nós temos aqui, ó, o convite é teu. Então, mas para a Aninha, então, vocês... Olha aí, ó, ao vivo aqui agora. Com autógrafo. Com autógrafo. Direito ao autógrafo. Isso dá direito ao que mais? Essa assinatura aí é valiosa aí. Pois é, aí tu vai ver lá quando tu chegar. Eu tô olhando aqui porque tu deve ter recebido também, Ana, lá no nosso grupo de apresentadores, que nós também seremos homenageados, Dia né? 1º. Vai ser dia? 1º de agosto. Primeiro. Ah, é antes, então. Então, Porque tá. eu lembrei que era 1º de agosto. agosto. Será que é na mesma... Não, mas ele acho que quando fazem essa sessão Não, é ela exclusivamente para sempre- a é entidade pontual, homenageada, uma né? indicação, É pontual. né? Então, Que nós aqui tá o também convite. teremos uma, né? Sim, Tá, sim. então, tá Olha aqui. A Vale Então- TV está sendo homenageado pelos 15 anos, né? Dia 1º. 8 de nós- agosto, E 19h30. nós estamos completando 36. Meu Deus. 36 anos. 36 Agora, a segunda é a data, né? 29 29 é a data. de julho. Sim, é a data de fundação. Que Foi legal. 29 de julho de 88, então estamos completando 36 anos de existência ininterrupta, que eu acho que é uma grande qualidade para uma academia assim, regional, digamos assim, como se diz grande porte, pequeno porte, né? Nós somos uma academia de pequeno porte e que sobrevive a todas Mas muito esses- batalhadora, sempre teve muito ativa na comunidade. Muita gente Isso é sempre reconhecido, se esforça né? bastante. Então, eu posso só falar por mim, né? O tempo que eu estou, mas a gente nesses anos todos tentou ser produtivo, tentou interagir. Eu sou muito batalhadora pela transversalidade cultural. Então, por isso que todos os anos, novamente, a nossa capa da antologia é convidado um artista nosso, um artista plástico nosso, regional, né? Sim. E este ano eu escolhi o Moisés. E o Moisés Olha. Brown aceitou. Essa capa E linda, maravilhosa. Essa capa. Vamos ver se a gente Pode consegue mostrar aqui colocar ali, eu não sei pro se Vitor vai- captar para nós lá. Onde é que tu prefere, Vitor? Aqui? Pode ser? Olha aí, ó. Que legal. Que bonito. Né? É um trabalho todo especial que ele faz, né? Então eu tenho assim, eu fico muito grata até, Muito bom. vou dizer isso de público a todos os que essa é a 19ª antologia que eu influenciei, digamos, de uma certa forma, nesses anos todos. E cada uma tem um... Eu até fui um convidado para artista. estar nessa aqui, mas infelizmente foi numa época que eu não tinha o famoso tempo, né? Pois é, mas eu te dou assim um conselho de vovó. Aí a próxima vez que tu tiver uma folga, senta e escreve um pouco. Já. Daqui a pouco tu Sim. escreve mais um pouco. Quando a gente te convidar para a próxima... Já tá pronto. Tá pronto, tu não precisa dizer eu não tenho É tempo. uma coisa estranha, porque eu sempre preferi falar, né? Ninguém nota isso. Eu sempre preferi falar do que escrever. Escrita não era... Apesar que eu tive uma professora muito boa, a Noeli, no 25 de julho, e ela nós fazíamos uma redação toda semana. Já era certo. Sexta-feira, dia de redação. No começo, era difícil, mas depois aquilo entrava numa rotina tão boa que tu já pegava o papel e já sabia mais ou menos a estrutura que tu precisava e aquilo vinha. Casualmente eu fui fazer a coluna. Pois é, virou Que colunista. é um tipo diferente já, né? mas não De deixa de fala. ser. Não chega a montar. Eu tinha alguns momentos de inspiração, daí eu fazia um texto maior, mas são textos menores. Mas também me deu essa facilidade de poder expressar, porque tu tem que saber a palavra que quase todos têm que entender, porque não é fácil. Falar, tu vai explicando. Se a pessoa não entendeu, tu Ela vê pela pergunta. fisionomia, tu É. corrige. E tu Agora- pergunta, né? Agora, depois que tu botou tua ideia no papel, Sim. que Ela nem ali tem- o livro, ela é tem a que tua ser ideia. compreensível, né? Pra E daí todos não é que leem. nem as pessoas falam, hoje eu penso assim, amanhã eu mudei de ideia.
Mas ali ficou registrado. Eternamente. Papel tá escrito, né? Assim. Sabe que eu tenho essa experiência agora também no projeto. O Vale. Eu já tive uma coluna social lá na década de 90, no jornal RS 115, lá em Igrejinha, né? Grande Long, abraço aí, estiver na companhia da gente. E eu vinha utilizando aquele espaço, Ana, para dar a minha agenda, dar os eventos da região, até que o Éder, né, me intimou um certo dia de Cláudio, a gente quer a tua opinião, a gente quer o Cláudio escrevendo ali. Eu notei que nas últimas edições tu tem texto, tu tá contando histórias, tu tá divulgando aí, coisas, mudou a na escrita. primeira, eu até coloquei assim para ele na resposta do WhatsApp, tu tem certeza disso? Eu notei a mudança. Aí, Mas Renato, todos nós temos alguma o que coisa vocês leem nisso, lá né? eu tiro aquele tempo para, de fato, e a primeira, inclusive, foi meio que um desabafo, assim, né? 60 dias sem trabalho, e aí tu ouve umas coisas que tu não quer ouvir, e não esperava ouvir de uma pessoa que eu tinha por culta, né? Porque está ocupando um cargo público. Mas de secretário, essas são as grandes decepções, né? Que a gente, os sustos que a gente leva. Me diz uma coisa assim que é absurda, não sei se para quem não leu, né? Eu tive que ouvir, vocês têm que se acostumar com isso, vocês têm que ter uma reserva. Como assim? Quem é que vai adivinhar que vai ficar 60 dias sem evento? Não é? A gente que sobrevive dos eventos, não tem como. Né? Tu não sabe ainda como mandar fazer parar de chover, né? Tem que parar de chover. Não, e com essa Foi chuva, meio que né, um não desabafo, tava, assim. sabe? E aí eu E não gostei tem da ideia, né? E essas mais recentes contando experiências que Eu vi que mudou a escrita, só mudou. Foi o Éder que é culpado. Tá? Não, mas tá bom, porque daí tu Agradeço também... ao Éder. Tu vai pela opinião da pessoa, tu te... coloca no lugar dessa pessoa e vive um pouco aquilo. Eu vejo isso muito dos livros. Enquanto tu tá lendo, tu tá te transformando num personagem ou imaginando se fosse eu, que relação eu teria, que reação, que eu ia falar, sabe? E eu acho isso muito legal, o livro principalmente, mais do que a TV e vídeo, porque tu só olha. Não, Ali tu viaja, né? Ali tu vive emoção, tu viaja, tu imagina. Não, e o livro te mostra às vezes. O próximo eu vou estar junto, tá? Porque tu não, às vezes coisas que tu não percebe, principalmente porque eu escrevo há muitos anos, mas eu não tenho, vou dizer assim, uma bagagem grande, porque os anos todos eu me envolvi muito para que a coletividade tivesse. Então eu sou partícipe de todas, né? Onde eu tenho outras participações também, não aqui. Até esses tempos andaram me convidando a trazer algumas coisas minhas. Eu fiz lá um rejunte, daí eu descobri que eu tenho muita coisa. É 34, né? Tu tem um livro lá? Ou mais Não, até, não, né? mas assim, não. Fora os dela, tem um dos outros. Não, eu tenho livros, assim, Não, só tem os rascunhos, lá é um mas livro. os meus, assim, eu rascunho até, tu sabe que eu não guardei. Não, eu tenho, assim, dois livretinhos que são com encadernação de espiralzinha, que eu não queria perder, então aquilo eu guardei. Então, uns são assim, só momentos, assim, coisas pequenas. O outro foi quando a convivência dos idosos, né, que eu guardei, e esse eu escrevi algumas coisas de cada um, e foram 16 anos que eu acompanhei. Então, toda aquela, uma vez isso, uma vez aquilo, as coisas que se fazia, fizemos arte-terapia, sabe? Então, várias coisas que deram enfoque. Disso resultou uma coleção de 40 placas de acrílico, que tem, eu escolhi 10 dos idosos, que são os olhos da alma, é o título da coleção. Que legal. E daí tem assim, o negativo que é a alma e o positivo que é a história. Então o negativo tem um poema e o positivo tem um micro conto. Então isso, assim, eu digo assim, não é um livro, é a única coisa que eu tenho assim que eu compactei num único trabalho. Isso foi uma exposição que já andou rodando por aí, e ela abriu a Semana do Idoso na Igreja da Matriz em Dois Irmãos, ela foi a Sapiranga. Então, é uma peça
Diferente não é um livro, eu também não posso carregar por aí. É um trambolho desse tamanho, de alguns. Mas eu gosto dela, eu acho legal. Daí alguém até me sugeriu, mas manda reduzir e faz um livreto, pelo menos para ser manuseável, assim, para tu poder levar. Eu digo, tá, até uma ideia bem interessante. Depois eu descobri várias coisas de pessoas para quem eu havia mostrado um daqueles pequenininhos, até onde tem, não sei se vocês sabem, lá em cima na Fábrica do Saber existia uma torrezinha que era do poeta, e ali tem várias poesias. Então lá tem uma minha que é desse tamanhinho, são talvez 8 linhazinhas com uma torre tipo Rapunzel pintada, que foi um artista que fez, e ali daí tem. Então daí é que eu sou considerada uma poetisa. Eu não sei, mas me enquadram nisso porque, mas a minha... É estilo de... meu estilo, eu faço versos soltos e brancos. Eu não tenho muita métrica nem muita rima, mas no frigir dos ovos sempre tem um fechamento muito gostoso. E eu tenho algumas coisas que eu sou muito debochada. Não nas coisas sérias assim, mas eu tenho relatos de viagem, que foi o meu grupo. Nós tivemos uma vez uma turma de 10 numa Kombi de Belo Horizonte, lá para o interior, onde nós ganhamos também um troféu desse tamanho, de ferro. Eu tenho um Dumont de Andrade, pela minha produção literária, que foi dado em Belo Horizonte para mim. Então nós estávamos, e daí você não imagina o que foi aquela viagem. Vocês foram de Kombi daqui lá? Não, nós fomos de avião, mas lá... Bom, mas tu pediu demais já. Não, mas leva 2 horas e pouco de viagem. Imagina 10. Não é bem do meu estilo, elas eram um pouco pior do que eu. Sim, sabe? Mas nós passamos vários dias lá e foi uma solenidade black tie, né? Então, quer dizer que a gente tinha que se comportar. Mas foi muito... Itabira, que é o nome da cidade, bem embaixo tem, tu vê todo o ferro, é muito legal. O museu do Dumont também é ali, então foi um passeio bem legal. Mas a turma, menina de Deus, assim, até uma hora eu te mando, eu tenho cópias desse, são acho que 5 páginas deve ser a tal do relato, então aquelas coisas bem gozadoras, né? Que legal. Assim, aventuras, tipo imagina. assim, vamos fazer o cabelo, sim, você vai, quem vai? Eu vou, eu não vou, eu não vou. Aí a outra disse assim, eu desisti, Renate, vai no meu lugar. Eu disse, tá bom, então eu vou, para não ficar, eu chego lá, abro a revista e fico. E de repente alguém chama, ô fulana, eu aqui. Aí a outra lá que estava botando bob, Renate, por que tu não te acusa? Mas o que foi? Te chamaram? Mas como me chamaram? Mas tu não ouviu? É que a outra tinha reservado o nome, o nome da outra e tinha pessoa. me dito que eu era para me identificar com o nome dela. A mulher não chamou Renate, é óbvio que eu não atendi, eu continuei lendo a revista. E o salão todo já estava em alta gargalhada, né? Porque daí eu me virei e disse assim, como é mesmo o meu nome? Eles não queriam mais nada, né? E são esses lances. Quantos participaram nessa edição? 26. 26? Esse aqui tem 26 e tem assim, tem relatos, tem pesquisas, assuntos de família, tem várias que são descendentes, que tem umas histórias bem bonitas. Tudo ligado aos 200 anos. Todo ele, e aos que não são, eles então procuraram dar um depoimento da convivência com... Né? E como eu não sou nem isso, nem aquilo, eu pensei, e agora o que é que eu escrevo? Sim, mas homenagem aos 200 anos, então eu vou colocar, deixo aqui registrado, né, o meu parabéns a todos os descendentes. Acabou o meu texto, não tem mais ir adiante. Aí eu fiquei pensando, tá, mas então quem sabe eu vou fazer uma coisa diferente? Sou obrigada a escrever alguma coisa, né? Então eu escrevi isso aqui, que é se chama Augustus Lembranças de Além-Mar. É o navio com quem eu vim para o Brasil. Sério? Sim, a foto eu tenho dele, eu tenho uma série de outras fotos aí, sim. Inclusive o livro traz uma coleção de fotos que se pesquisou, porque lá no Museu Sheffield tem um acervo bem interessante dessa época, e a gente gradativamente, de acordo com a época dos relatos e algumas coisas, nós pensamos as 50 fotos para ilustrar nessa era o que tem direitinho. E o meu, então, é
como eu percebi o sair, porque eu era uma menina, né? Quantos anos tinhas? 7 anos. Então, 7 aninhos, deixar o país de origem. Isso? Tu tem nítido? Muito. Nesse ponto eu tenho que agradecer não sei ao quem, mas ao Criador de uma certa forma, que ele me deu uma memória visual e emotiva muito grande. Então eu posso te contar hoje a cor da roupa que eu usei aos 3 anos de idade. E isso eu tenho em registro, sabe? Então toda a experiência, eu tive um avô muito afetivo com quem eu convivi, só aqueles poucos anos, e eu tenho uma bagagem enorme de vida dele. Ele me alfabetizou aos 5 anos de idade. Eu lia jornal com ele já aos 5 anos. Nós íamos na estação de trem ler os relógios em números romanos. Então eu me sinto muito feliz, porque ele me deu uma riqueza de olhar muito grande. E aí aqui também eu coloco daí a riqueza de tristeza que eu sofri quando eu cheguei aqui. Por quê? Não sabia falar uma palavra, não entendia. Então, assim... Nossa, foi quase um mês de viagem? Sim, 20 dias. 2 de abril para chegar a 21 de abril? Eram longas viagens. E na época era um grande transatlântico, até novo, que era italiano. Foram 2 navios que foram lançados ao mar. Não sei se o Vitor consegue pegar o navio aqui que trouxe a Não. Renate da Áustria para o Brasil. Diga assim, Isso lembra o teu programa de ontem, dos pastores, né? Ele falando que as pessoas que vieram eram alfabetizadas. Foi uma coisa que Tá me aqui uma chamou prova, né? muito atenção. E agora Obrigado, Vitor. a Renate, na prática, né, Tá aqui a prova. reforça o que foi comentado. Ela chega né? aos 7 anos alfabetizada. sim, eu aos Coisa 7 que- anos eu já tinha completado uma série. E eu só lamento que com muitas mudanças que nós fizemos ao longo desse tempo, perdemos muito no porto, porque infelizmente o nosso container caiu. A minha mãe perdeu toda a porcelana e todas as louças e tal, que não estavam empacotadas adequadamente, mas não para cair de um guindaste e um container enorme, né? choque Então, Mais isso ainda. Ali se perdeu muito, então não foi assim não posso dizer que foi um começo brilhante, né? Numa cidade, eu não morei logo aqui no sul, nós moramos 4 anos em São Paulo, antes de meu pai vir para cá. São Paulo, capital? São Paulo, capital, no Alto da Então Moca. tu chegou por Santos. Sim, eu cheguei por Santos, eu morei no Alto da Moca e morei em Santo André. E ali no Alto da Moca é um bairro totalmente não brasileiro. Sim. Né? Então ali eu tinha vizinhos italianos, vizinhos japoneses, e na frente vizinhos árabes, e ali eram, né? Aí tu imagina de cada casa um pouco de criança, aquilo dava assim, e cada Sabe mãe que gritava. hoje não mudou muito, né? Não. Continua essa Sim, mescla de ali. etnias no Aí cada bairro. mãe gritava no seu, né? Mas pra gente hoje em dia eu acho divertido, mas na época não era muito divertido, bem no início principalmente, porque eu cheguei fora do ano escolar e aí eu tive que voltar para o início da alfabetização aqui no Brasil, né? Então eu tive que me enquadrar. que mistura. Sim, mas o que eu ia fazer? Aí tu pensa assim na tua cabeça como é diferente e como a gente já era diferente. Não é uma questão nem de crítica, é só de observação. Sim. Aí eu vim alfabetizada, que eu fiz a primeira série mais um pouco, né? Mas eu lia, o meu teste, digamos que nem se fazia, mas tu tinha que ter, era um livro de história que contava as histórias dos anõezinhos em letra 12, né? E não era uma paginazinha assim, não, eram 3, 4 folhas que tu lia. Então, na primeira série, né? A metade do livro era alfabetização, mas não tinha babá, não tinha nada disso, já eram várias junções, várias construções de sílabas e várias palavras, do início ao fim. E aí no meio do livro começavam as historinhas, aí ainda eram com imagens maiores, e assim 5, 6 linhas, bem assim, mas as últimas 20 já eram histórias de folha e meia, 2, e tu tinha fluência. E como é que a gente conseguia? Por que não? Né? É porque o sistema era outro. Eu aprendi matemática com ábaco. Eu com 7 anos sabia as 4 operações
a gente somava, diminuía, multiplicava e dividia pelo ábaco. Era óbvio, tu entende? A construção do óbvio é muito diferente. Sim. Aqui era aquela história de que pega o dedo, tira dedo, bota dedo, sabe? Então, não mas era quando eu vim lá, ela dizia assim, não, agora você põe 10. 10, daí você tira 2. Aí você conta quantos sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora onde é que eu vou? Eu tenho 5, o que eu tiro daqui, sabe? Então eu tinha coleguinhas que tinham uma dificuldade imensa. E assim que eu aprendi a falar português, que eu comecei a escola em maio, né? Maio. Em outubro eu era fluente em português. Então, aí a minha professora me fazia assim 2, que era banquinho de 2, né? Então, trocava os companheirinhos e aí ela me sentava um dia do lado desse que não sabia isso, no outro lado do lado desse que não sabia. Uma subprofessora. Daí, só, né? Daí, da onde que tu vem com essa coisa depois, né? Não, mas veio. Só que o antes disso foi ruim, porque eu fiquei no extra classe de tarde, porque achavam que eu daí ia aprender mais coisas. E isso foi meio abalante, porque aí eu passava meia tarde sentada sozinha no banco, com as minhas coisas olhando, ou sendo cutucada pelos outros na frente, porque daí eles contavam, não, porque ela isso, porque ela aquilo. Hoje em dia eu sei, na época não. Aí tu vê os outros rindo e dando aquela coisa, e diziam sempre, essa palavra eu tenho até hoje, fala! Fala, fala, para falar o quê, meu Deus, sabe? Então, isso tudo foi, assim, bem interessante e bem cômico, porque em outubro a minha mãe foi chamada para a escola e ela disse, mas o que será que aconteceu? Péssima no português, com um dicionário desse tamanho, né, que ela carregava na bolsa sempre. Aqui o dicionário, aqui a bolsa, e lá o que é que aconteceu com a Renate? Aí ela foi falar com a professora. Ela disse, não, a Renate está muito bem, ela é bem adiantada, ela é uma ótima aluna. Eu só queria pedir para a senhora, diz para ela não conversar tanto na sala. Quando pegou a língua, engatou a primeira e foi. Meu Deus, sabe? muito bom, então, muito bom. São esses lancezinhos assim, e os outros que não são tão bons, porque a ansiedade, o pânico, as coisas, eles me acompanham pela vida toda. Eu nunca, algumas coisas eu nunca, não vem até hoje, às vezes. Eu gosto de viajar, às vezes tal, mas às vezes é difícil, eu digo, pô, estar só, para mim, não é muito legal. Então, mas como os imigrantes antigos tinham 14, 18 filhos, eles nunca estavam sós, né? Sim. Então, estavam em vantagem. A gente já não tem isso. Mas assim, a gente acabou se estabelecendo depois aqui no Sul e eu vivi a minha vida. Que ano tu veio para cá? Em 60. Tu já tinha? 13. Não. 59, 12 anos. 12 aninhos, tu veio pro Sul. Né, daí eu estudei um ano na escola São Luís. Daí ali eu conhecia antiga irmã Valéria, que se tornou amiga da minha mãe, as duas falavam em alemão, e a madre no Santa era a irmã Irene, que também era de origem alemã, veio do Rio de Janeiro, então a minha mãe também tinha, assim, conseguia melhor. Aí eu estudei ali também, depois a gente se tornou mais... é que eu sou uma pessoa que gosto de gente desde, assim, até quando criança eu era bem reservada e bem assim, mas sempre li. Eu tinha que ter, no mínimo, um livro por semana para ler, em 2 línguas. Sempre li alemão e português. E o pai participava em Porto Alegre, tinha um círculo de leitura. Então, tinha 2 livros adultos, 2 livros adolescentes, infantos juvenis, e assinatura de 2 revistas. Então, isso ele buscava todo mês e esse era o nosso alimento da leitura, né? E assim eu cresci. E também tenho assim, a diversidade de conhecimento de livros infantos juvenis que falam da geografia, que eram histórias contadas, o tipo do índio, do árabe e tal, mas muito, muito concretas. E eu consegui assimilar muitos conhecimentos gerais nessa literatura também. Depois eu viajei bastante também na minha vida, né?
Muita coisa eu tenho, menos dinheiro, mas o resto... Tendo saúde, o resto é lucro. Pois é, essa eu estou brigando um bom Olha aí, tempo, mas é... Conhecemos um pouco, um resumo da história da mas Renate. aqui eu tive uma longa história, mas que Sim. ela já, daí eu já Sim. falava português. Muito bem. Já diferente da minha família, meu pai sofreu muito em função da guerra, porque ele morava no Matiel, interior, né? Aqui? Sim, no Caí, e foi para eles ali foi impactante isso. Ele estava no quartel, então assim, ó, ele dizia para nós que primeiro a gente tinha que aprender muito bem a língua mãe para depois aprender as outras, para não passar por isso, né? O que ele Pois é, mas passou. assim, Para são- ele era um são- trauma isso, são né? Do momentos- alemão. E a minha mãe falava o alemão Hunsrück, né? Que é aquele misturadinho, né? Sim. Que às vezes é batata, às vezes Abrasileirado. né? Que Esse que eu as aprendi tias aqui todas também. aprenderam Esse eu aprendi e participaram, dois né? irmãos eu Então- aprendi a falar esse alemão aqui. É O um alemão Hunsrück. diferente. Não, Não é nem o Hunsrück de não, lá, né? mas é de o novo nosso só aqui. uma coisa cômica. Mas porque os de é uma lá só- estão vindo aqui aprender, porque lá não tem mais, né? Não, existe eles mais estão- dialeto. Não Eu tive existe lá no mais, passado, né? sim. Na Alemanha Não, tive esse porque essa privilégio. experiência eu também tenho. Como eu estou fora da Áustria há muitos anos, o meu dialeto bávaro é ainda consistente, meu é consistente, né? Eu tenho Uhum. ele ainda de raiz. Quando eu vou para lá, eles acham uma graça. Fala, Renate, porque não existe mais. Sim. Então, os que são os antigos, A Alemanha é a eles mesma acham coisa. isso lindo. Aí até eu tenho ainda um aparentado meu que ele diz, eu acho maravilhoso, tu tá mais de 50 anos fora, quando tu volta, tu é a essência ainda, Sim. que nós já não temos mais. Sim. Então, mas é bem divertido essa coisa, essa questão, né? E daí esse Hunsrück, a gente ouviu aqui, porque lá na Áustria a gente não convive com a Alemanha em tanto aspecto. A gente vai de Salzburg para Munique, tudo bem, tu vai em 2 horas, de Salzburg tu tá lá. Mas não é toda a Alemanha. Então a gente conhece os dialetos também de diversos espaços lá. Mas aqui muita gente tem. E daí, como a gente tem um relacionamento em 2 irmãos, né, da minha filha que mora lá, e ali então tinha tu presta atenção, aí também, ó, vem o cômico de novo, eu não sei o que eu tenho, eu nem sou assim, eu sou uma pessoa seríssima, tu sabe disso. Mas assim, daí eu vi 2 senhoras conversando, e eu estava na fila de alguma coisa, não sei te dizer. E uma disse assim, mas para ela assim, tá mais rápido, tu tá esquecendo. Daí a outra disse, eu vou, mas vatas, tá bicicleta, cheio. Bicicleta. Sim, nós, há anos atrás, Brasileiro. a ginástica estava Então- competindo com a Alemanha no Campeonato Mundial de Veteranos, que acabou, né, ficando campeã. Uma das estrelas da camiseta da ginástica é dos veteranos, né? E nós fomos buscar o time da Alemanha no aeroporto, e eu fui junto. Mas eu sei assim, eu digo ein klein bisschen, spreche Deutsch, ein klein, so klein bisschen. E é aquilo. E aí eu disse, não vou me meter a falar com gente da Alemanha que vai dar besteira, né? E eu bem quieta, parava do lado do tradutor, né? Qualquer coisa ele me socorria. E aí nós entramos, eles resolveram almoçar em São Leopoldo, no Tirolesa, que era a comida mais parecida com comida alemã e tudo. E um dos tenistas, eu não vou dizer o nome, né? Ele assim, mostrando o cardápio, dizia, ó, na saladeira, na rosilha, eu disse, não, para lá, isso eu sei. Mas ele chegou para um dos alemães, ó, so good, a saladeira, na rosilha, eu disse, não, aí já tá pedindo demais. Nem o Hunsrück daí também já é meio Ele conseguiu. do bairro do Dialeto lado ali. próprio dele. Não, mas o que ele ouvia, Sim. que seria ele... É o que ele entendia, ele arriscou, né? E ele jogou aquela. A gente parou o restaurante e aguentou. Mas é muito legal, porque tu sabe que dá um entendimento, às vezes, de uma certa forma, parece que a gente chega lá. É muito A minha legal. cunhada, que mora na Alemanha, tá aí, até inclusive amanhã ela tá indo embora. Amanhã não. Não, peraí. Não, é hoje. Tem um grupo da Alemanha aqui, né? Nos visitando, Não, ela de veio 38 porque pessoas. meu sogro é alemão, nascido na Alemanha, né? Os pais da minha sogra eram pastores até, o pai e o irmão, pastor, né, evangélico.
E ela mora na Alemanha, tem família lá, né? Então, todo ano ela tenta vir para visitar o pai, agora que tá viúvo e tudo. Então, ela passa um mês aqui conosco, né? E ela... o alemão dela, ela consegue se comunicar, mas ela diz de vez em quando tem uns tipos. Isso que ela fala, se ela sentar aqui e falar português, tu não diz que ela mora lá fora, porque ela não tem sotaque nenhum, ela fala bem, né? Consegue pensar brasileiro também, isso né? Eles me dizem dos dois lados. Porque quando eu vou para lá, eu ainda falo normalmente, o meu alemão não é tão ruim. E quando eu vou aqui, todo mundo me pergunta, mas por que tu não tem sotaque? Eu digo, porque cada um é cada um, né? Sim. E eu estudei muito a língua. Eu disse, como tu antes mencionou uma professora, eu tive uma professora bem antes de ti, porque eu estudei bem antes. Mas eu peguei a irmã Valéria de diretora no São Luís, então não é muito. Olha aí, ó. Agora eu tô com a Valerinha na pastoral lá. Bem distante. Daí nós tínhamos no Santa uma irmã, que foi a única irmã de cor que eu conheci na minha vida, que se chamava Irmã Madalena, não sei se senhor. E ela era nossa professora de português no ginásio ainda. E ela era, como a gente diz hoje em dia, nossa, sabe? Rigorosa. Não, ela entrava já assim. Bom dia, sabe? E aí, dava bom dia, pelo menos. Sim, daí todo mundo tinha que levantar. Daí tinha que fazer a oração e tal. E vocês já sabem. Bloco na mesa. 10 minutos. Ou 10 ou 0. Pode começar. Assim. Tu imagina a turma toda. Até que a gente acostumou com isso e fala. Mas foi muito legal. Porque para mim foi um treino muito diferente. Então como eu sou um tanto quanto exigente com a expressão, aí os meus livros favoritos, né, era o dicionário e a gramática, que todo mundo odiava, ninguém gostava, mas o meu tinha que ser. E aí eu também aquela concorrência daquela história que tu é a melhor disso, tu é a melhor daquilo, primeiro lugar, no segundo lugar é horrível, tu sabe que ou tu é primeiro ou tu deixou de ser alguma coisa. No Brasil não é nada. Né? Não é assim? No Brasil não existe segundo lugar. Então a gente... Parece que tu nem foi. Que legal. Não, mas era bem interessante. Então, Vitor, já está... Quer dizer, passou da metade do programa já, né? Daqui a pouco nós vamos fazer sem intervalo aqui, direto. Vamos lá então, rapidinho, intervalo, a gente volta na sequência para a reta final do programa de hoje. Que era só duas, a gente não vai imagina ter se tem mais duas convidadas aqui, né? Voltamos em instantes. Eu nem falei. Eu tava... Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seus projetos são ambiciosos? Então invista com segurança. Desde 1993 no mercado, a HS Consórcios traz credibilidade para os investidores. Acesse o site e faça uma simulação. O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida.
Estamos de volta nos estúdios da nossa Vale TV nessa noite de sexta-feira, encerrando essa nossa semana aí, com esse nosso cenário todo especial aos 200 anos da imigração alemã. Agradecendo a parceria de HS Consórcios, Sebratel, JG Serviços, Mercator Feiras e Eventos e Societex, nossos parceiros aqui no nosso Estação Hamburgo. Recebendo Renate Giegel, Ana Kish, nossas convidadas da noite de hoje. Primeiro bloco, um pouquinho, um resumo da história aqui da Renate. Os 3 primeiros anos dela. Inclusive o convite recebi para o dia 8, né, de agosto. Eu gostaria que tu deixasse também, vou deixar para todos os telespectadores, como eu comentei antes de fazer aquele pequeno comentário, né, complementar, de que vai ser na Câmara de Vereadores, 19h30, e a gente gostaria de poder contar com um plenário assim, meio recheadinho, né, para a gente não se sentir muito só. Lotado. Todo mundo convidado. Dia 8, uma quinta-feira. Todo mundo convidado. Daí esse é o teu, e daí eu tenho que deixar um para o Rodrigo também, né, porque ele esses dias eu convidei deles, mas tu vai formalizar, né? Óbvio. Assina aí pro Rodrigo. Com certeza, todo formalizado. Aí, para os demais que vocês quiserem, a gente convida. E aí, para que tu tenha, assim, uma obrigatoriedade de ir, esse é o teu livro. Ah, obrigado. E aí, vai lá e colhe os autógrafos do nosso pessoal. 26 autógrafos. Assim, do nosso pessoal. Legado, a gente bate o papo. sem fim. Tá? Que é a nossa produção deste ano, e a gente ainda tem, deixando de novo só uma brechinha, nós continuamos lá no Calçadão, a nossa sala da Alvales continua oferecendo projetos, temos alguns em andamento, porque o primeiro semestre não foi tão agradável com as circunstâncias, mas estamos tentando resgatar. Então, a alfabetização de adultos continua funcionando, o projeto da biblioteca no Calçadão também. Temos que foi uma experiência do ano passado e que esse ano o pessoal está muito feliz, que nós estamos trabalhando com as pessoas que têm um acompanhamento psicossocial, que foi ano passado a primeira, e esse ano tem um projeto bem legal que está de novo em andamento, trabalhamos em parceria com o CAP Centro. E vamos agora, daqui a pouco vai fazer uma coisa aqui que eu não sei se as meninas vão gostar que eu estou fazendo, mas nós vamos lançar em agosto mais um projeto que é a Alvales e os Povos de Origem. Então, aí nós temos já 3 especialistas no assunto trabalhando, porque nossa intenção é criar um catálogo ou alguma coisa mais consistente de quem é autor nesse assunto, ou quem é uma pessoa que trabalha com negritude, indígena e coisas assim na literatura. Então, como nós não temos conhecimento de criar, né, então nós gostaríamos muito de ter essa base, e essas 3 integrantes também acompanham isso. Uma é uma antropóloga, outra é uma que eu conheço, pessoas assim bem do meio mesmo, porque eu só sei que eu gosto. Que legal, parabéns pela iniciativa então, de vários projetos. Então, daí, no segundo semestre, ainda vamos ter mais algumas atividades outras, e daí eu trouxe mais um convitinho, que é também referente à imigração. Nós vamos fazer uma tertúlia teuto-gaúcha. Uau! Vai ser no dia 15 de agosto, lá no Terra Nativa. A gente fez parceria com o Terra Nativa. E então vai ter um jantar com bases alemãs, onde vai ter saladas, carne de porco, outras coisas mais, né? E a parte de cultura, vamos ter tanto de um lado números de origem germânica, quanto os nossos. Essa mescla que é natural, que existe aqui no como tu sabe que no nosso estado. grupo nós temos pajadores, temos declamadores, temos poetas já consagrados. Então, nós vamos tentar fazer um mix. Que bem legal, interessante. parabéns. Então dia 15. Esse é dia 15, no Terra Nativa, e o ingresso individual, posso dar o valor? É uma quinta-noite, né? É uma quinta-noite, e o preço por pessoa Eu fiz a conta do 8 ali, né? 8 e 7, 15. Tá bom, né? Tá bem, hein? Tá bem. Era a minha melhor matéria, porque era a professora mais linda do colégio.
E filha do diretor. Então eu tinha que fazer uma média com ela para mim estar bem com ela e com o diretor. Achei que ficar só olhando para ela e perdeu a aula daí. Viu? Agora ele atrapalha. Qual é o valor? Viu como ele é? Ele quis me tirar O foco. o foco, mas eu repito. Vai Que ser, é dia 15 de 8 no Terra Nativa, a partir das 20, se eu não me engano. 20 horas. É. E com um jantar, com uma inclusão de alimentos de origem alemã. E o valor é 35 por pessoa. Muito Tá bem. bom? Muito bom. Então tá. O que tu trouxe de anotações aí do projeto? O Vale? Não, isso aí não. não. Mas... Não, o projeto Ovale tá muito bom, gente. O retorno das pessoas está feedback, incrível. né? Lembra que uma época diziam assim, ó, o rádio acabou, não vai ter mais rádio, e o rádio continua até hoje, Sim. né? Então aí várias rádios, estão tudo FM agora, até melhor que as AMs, né? E o jornal, a mesma coisa. O pessoal dizendo, vai acabar o jornal, vai acabar. Gente, as pessoas estão comendo as edições, grosseiramente falando. Eu largo, porque a gente está colocando em pontos de fluxo de pessoas. A gente não está entregando na casa das pessoas. A gente está entregando em pontos onde as pessoas têm acesso e possam pegar, porque são edições, são gratuitas. Então, assim, ó, e não é notícia, é matéria. Conteúdo, né? Tem conteúdo dentro. Então, tu escuta a história. O que os alemães trouxeram, e não só os alemães, mas principalmente o foco foi, né, em função dos 200 anos, o que se fez com isso e quais os projetos daqui para frente. Por isso que o projeto ele tem 40 edições, ele vai até janeiro do ano que vem. Né? Porque ontem foi o ponto clímax, né? Vamos dizer, o dia, né? 25, comemoração, 25, festejos e tudo. Mas daqui para frente... E os próximos 200? Os próximos 200, ou seja, é um ano eleitoral, querendo ou não. Sim. Seu candidato, qual é a sua perspectiva daqui para frente para essa economia fluir, para essa roda girar? Teve enchente, tá, o que vamos fazer daqui para frente? Vamos ficar sentado esperando secar ou nós vamos começar a fazer as coisas? E depois, eleito, né? Eleito agora. Lembra o que comentaste antes? Quando começa? Qual o primeiro passo? Por onde vamos começar o rumo daqui para lá? Então, assim, ó, é realmente voltar da comunidade, voltar dessa nossa região. A pujança dela, a criatividade dela, ao empresariado que está se reerguendo depois de tudo que aconteceu. É mostrar esse legado de garra que tem, né? O pessoal veio lá de longe, do outro lado, encontrou com os nativos daqui, foi recepcionado, teve que se adaptar. Parabéns a quem estava aqui que recebeu, parabéns a quem veio somar, né? E se tornou essa grande comunidade, né? A gente pode se orgulhar da nossa comunidade. Veio isso, veio aquilo, não interessa, mas cada vez que tem uma tragédia, a gente volta mais forte, isso que é o legal. E isso é o que traz do Jornal Ovale. Então, tu larga nos lugares, nas padarias, nos mercados, aqui em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom, Sapiranga, Ivoti, Dois Irmãos, Portão. Tem locais, né? E se alguém tiver interesse em receber uma quantidade para ajudar na distribuição, é só fazer contato aqui com a Vale TV, tá? E assim, ó, eu chego a botar às vezes num dia 30, 40 exemplares e chega no final do dia, não tem mais nenhum. Tem gente esperando. Quando é que vai sair a próxima edição? Tinha mês que se fazia 2, tinha mês que fez 3. Esse mês a gente está todas as semanas, né? Agora em função das comemorações. Então, assim, ó, ainda temos 20 edições à frente, até janeiro. Então, ainda tem muito assunto para ser debatido, muita coisa para ser contada, né? E muita coisa para ser divulgada. Então, participem e é muito gostoso fazer uma leitura. A Cláudia é um dos nossos escritores, né? Participantes. A gente tem o Geis, a gente tem o João Ávila, tem a Herta, tem a filha da Herta lá da Alemanha, contando o que tem de lá, né? Ainda nessa ligação dos dois lados. Exato. Então, assim, ó... O Rodrigo também, né? Contribui sim, conosco, sim. Giacometti, nosso diretor Rodrigo, sim, da rádio. Então, assim, ó... se tem várias pessoas que participam dele e é muito gostoso, que nem a Renate falou, é a história contada, né? Sim. É a história,
Não é aquela batida, não é quem roubou quem, não, isso não nos interessa. É o que tem de bom, o que a gente pode somar, qual é a qualidade daqui para frente, né? Levantar as coisas boas, divulgar as coisas boas, deixa os ranços para os outros, né? Porque é meio que cultural, né? Vale mais a tragédia do que a coisa boa, né? Temos que inverter isso. Digamos assim, pela história que eu já convivi, a gente brincava, né? Parece que o sangue vende bastante, né? E isso não deve ser assim. A gente tem muita coisa boa que às vezes é esquecida, né? Histórias de como começou a luta no teu programa ali, das capelinhas, quando se bota a torre, quando não botou a torre, qual era a importância disso, o legado, como começou a parte de educação. Que nem sabem disso. Sim, muita história, a dificuldade que passaram. Também, né? A dificuldade que passaram. É uma informação bem diferente, né? E ela é gratificante, porque por mais que tu diga, não preciso saber, como não? A diversidade do teu conhecimento é o legado, né? É o que tu mesmo pode te dar. Sim. Tu não precisa de ninguém outro. E às vezes eu fico imagina aquela pessoa que veio lá quase um mês de navio, né? Eu sei, a avó do meu... A bisavó do meu filho. Meu filho tem dupla cidadania. Ele é alemão e brasileiro, né? Então, é a minha parte de contribuição. e a avó veio para cá na Segunda Guerra. Eles já vieram para cá, tinham uma empresa de café, nasceu a primeira filha, voltaram para a Alemanha, que se visitava a família, né? Estourou a Segunda Guerra, só veio a avó, aí meu sogro nasceu lá, e aí vieram o casal de filhos, e a avó só veio para cá, né? A dificuldade que ela passou no navio, a fome que eles passaram no navio, a tu te prestar a fazer serviços dentro do navio, a que eles te permitirem fazer esse serviço, que nem sempre era permitido, né? Era lá embaixo, no último andar, né? Para os filhos terem comida durante a viagem, né? Toda essa história, essa dificuldade. A gente tem que dar valor ao que foi feito na origem para estar aqui agora. Exato. E para também conhecer um pouquinho do que se precisa fazer. Porque às vezes eles dizem assim, mas o fulano não trabalha. Olha essa vida mansa. Teve sorte. Não é bem assim. Sorte é tu saber adquirir conhecimento de cada coisa. Porque lá vou eu com a historinha, mas o que mais chocou a minha mãe quando a gente chegou no Brasil, não tanto em São Paulo, que já era muito cimento, muito asfalto, muita coisa, então não tem muito verde. Mas quando se chegou aqui no Sul, que muitas pessoas tinham um grande jardim, ou um pátio, um quintal, e que era varrido com aquela vassoura de palha e piaçá, que eles chamavam, para que ficasse bem compactado o chão. Como é que pode dizer que tem pobreza, que tem fome, e o chão está ali e não planta não é utilizado. Lá, como o agro lá é muito... A Alemanha é um espaço muito maior, mas o nosso lá é bem compacto. E cada canteirinha que tu tem, tu aproveita com... Assim, eu sei... Porque mas também teve um início, que nem aqui a origem era indígena. Até hoje, os índios têm várias colônias por todo o Brasil que eles migram para usar o que tem naquela época. A época de milho é em tal lugar, vamos para lá. A época de maçã é em outro lugar, vamos para lá. A leitura eles da não natureza, plantam, né? É o que a natureza oferece. Então era uma característica, aí entra um novo legado, entra uma nova característica, um novo tipo de população, com uma nova história, uma coisa diferente. Plantar não é a minha origem, não é o meu legado. Então até entrar essas ideias, né, e não haver contradição ou questionamento ou a crítica, poder viver em comunhão é complicado, né? Só que também é muito diferente assim a gente de origem. Eu sou pós-guerra, né? Sim. Então é outra coisa. Então né, não é aquela conquista do plantar da conquista da terra, não. É uma conquista de poder comer através da terra, né? Então sobrevivência. Cada coisa é uma coisa. Então às vezes as pessoas se fecham, não comentam nada assim, só resmungam e reclamam, às vezes, né?
E a nossa grande atividade... As coisas têm que ser ganhas, né? Não é assim, vamos conquistar. Fim do programa. Estamos aí filosofando agora, Já né? passamos, na verdade, do fim do programa aí, né? Qual é o teu ponto final? Não, eu só quero dar o meu Pra testemunho. encerrar, vamos lá. Não, meu testemunho, então, da beleza do jornal. Porque eu moro lá do outro lado, eu vi ele em alguns pontos, e eu disse, bom, eu não consigo peregrinar, porque eu ia aqui, então não tinha no que ser. Passei um dia aqui, daí tinha vários números, digo, achei a fonte. Então, desde aquela descoberta, eu venho uma vez por semana, de lá, não é grande também assim, né? Sim. Mas venho lá do outro lado da cidade, aqui. Que bairro tu moras? Eu moro no bairro da Próxima Câmara de Vereadores, ali como referência. Como referência, eu moro bem ali no centro Sei onde é top. que teria algum... Sabe Ali onde... tem na Florindas. Ali Na é Florindas pertinho, tem, viu? É. Lá em cima na Tartini tem na Vila Baldo, tem no Mocai, quer dizer, eu digo tem, né? Aí é responsável por A isso. gente larga lá, mas é que assim, às ó, é vezes meia tarde sim, some. Tu sabe É que incrível, tem, né? mas daí tu vai lá e já acabou. O Fronteira aí tu fica tem sem ali. esse, né? Aí tu vai e procura Sim, 2, vai 3 migrando. vezes, né? Vai Aí eu migrando. faço, não, eu digo, não, No eu vou lá. Chiru. Aqui é a fonte. Não, eu digo, eu vou lá, porque lá eu Aqui sei estão que... todas as Aqui é entidades. certo que tu vai encontrar Aí eu sempre, encontro, né? eu tenho, Porque a gente eu tem o tô- nosso estoquezinho aqui, isso com Renata, Eu tenho a certeza. minha coleçãozinha Qual é a completa. tua deixa final? Obrigado pela presença, parabéns pelo brilhante trabalho. Obrigada. Não, para encerrar, eu só quero realmente te dizer obrigado. Também para minha amiga, que a gente já é amiga há bastante tempo, já se cruzou nesses caminhos de jornalismo, de Desde coisas. a época do eu Sesc. eu sempre pedinte. Vamos ver, né? Isso é a minha, eu acho que Eu achei que tu era jogadora de vôlei, por isso que você se conhecia. Não, de tênis. Não, de vôlei. Eu joguei mesmo, foi vôlei. Pois Não, é. eu joguei mesmo, foi tênis. Ó, A viu? gente só se encontrou depois. Não, a parceria iniciou É. em 96, quando eu entrei no Sesc, fui gerente Sesc, daí eu comecei a parceria com a Alvares, Feira de Livro, com a e a gente partir desde- dali a Faz um gente... bom tempo, E né? continua. E Que a bom. gente continua. Sábado show, daí foi adiante. E também dá os parabéns, porque tu sempre dá abertura para todos os assuntos, para todas as... E tu tolera as pessoas como elas são, mas não é, porque a gente às vezes quando pensa, eu posso dizer, eu já sou assídua, então eu tenho uma certa segurança, mas eu sei que quando tu vai a primeira vez num lugar, num programa, talvez tem gente que deixe de dizer algo muito interessante, muito, assim, pela... Né? Sim. Agora eu aí não sei, me desculpa os meus extravasos de vez em quando. Eu acho assim tão bom, é tão legal e sempre tem coisas tão boas que a gente só pode dizer. Muito obrigada, Cláudia. Obrigado. Eu fico feliz cada Obrigado. vez que tu me convida e para os teus telespectadores, por eles também acharem legal, porque senão não teria uma audiência tão boa como tu tem. Ó. Sorte que não tem botão aqui, senão eu teria tudo botão aqui. Ana, qual é a tua deixa final? Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu disse aqui é confortável, é um programa confortável, porque tu vai, fala, tu interage, Sim. tu entra e tu não xinga, porque as falantes de vez em quando se cruzam, né? Então a gente tem iniciativa, pode contar e sempre é muito bom, né? Muito liberal. Leiam o Vale, é um projeto muito bonito, é um projeto que ainda por muito tempo vai ser atualizado o texto, né? Vamos dizer assim, não é um texto que tem data, ele pode ser lido o primeiro, o 0 ainda vai estar atualizado. Então assim, ó, façam contato, se não conseguirem, tem no valetvplay.org, vocês conseguem quando está saindo cada edição. Tem os pontos lá de entrega. Tem o digital, inclusive, né? Tem. Pode ler lá, né? Ler direto lá no digital, se não conseguir apesar que o pessoal está matando a vontade de folhear jornal, do papel, de poder sentar e olhar as figurinhas, que nem eu digo, e ler os textos belos, nova versão do Cláudio escrevendo, vale a pena, gente. Então, assim, a gente está à disposição, o projeto está belíssimo e vai até janeiro do ano que vem. Obrigado, muito bom. Diga. Por favor,
não abandonem a literatura. Não. Ah, não! Jornal E uma- incentiva a literatura. porque até. jornal é literatura. É. É uma literatura periódica, é uma literatura eventual, mas ela é a literatura, Sim. porque É quem um escreve treino, tem que eu ter o acho, domínio igual. Cada um se expressa daquilo que pode, o que Sim. gosta, o que trabalha, mas assim, esse assim a gente está tentando manter há 36 anos, alguma coisa que tem raiz aqui também. A gente não gostaria de perder isso, né? Exatamente. Vamos lutar por isso. Vamos lutar pela literatura também. Obrigado, Obrigada. Vitor. Obrigado você que esteve conosco. Um excelente final de semana. Na próxima segunda-feira, às 8 da noite, estamos de volta aqui no nosso programa Estação Hamburgo. Nosso encontro de segunda a sexta na Vale TV. Excelente final de semana. Que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.